Então vamos lá. Dito isto, a gente agora vai ter que estudar os chamados pressupostos processuais. Vamos lembrar uma coisinha. Quando nós já estudamos aqueles pressupostos da ação, que nós chamamos de condições da ação, com toda aquela discussão de que essa denominação não existe mais, a gente lembra de ter dito para vocês que, embora a gente pretenda e o direito da ação vise a uma sentença de mérito que de fato solucione a lide, a gente viu que para que se obtenha essa sentença de mérito, o juiz deve percorrer alguns degraus prejudiciais ao mérito, onde ele analisará se aquela ação ou aquele processo possui as condições, os pressupostos mínimos de existência, validade e eficácia. Ou seja, um mérito só será dado, analisado e julgado pelo juiz se antes ele fizer a verificação desses chamados pressupostos. Nós vimos na aula passada que os pressupostos da ação são a legitimidade e o interesse de agir. Portanto, o juiz deve sempre, para julgar um mérito, saber se as partes são legítimas e se o autor possui interesse de agir. O que a gente vai ver agora é que mesmo antes dessas condições ou desses pressupostos da ação, o juiz possui uma série longa de outros pressupostos para analisar. E quando eu digo que o juiz precisa analisar esse longo rol de pressupostos para que o mérito também seja julgado, o que eu estou dizendo é que as partes devem cuidar para que esses pressupostos estejam presentes. Portanto, vejam, não é uma missão só do juiz. As partes têm que cuidar para que os pressupostos estejam atendidos. E o juiz tem que cuidar para que, se os pressupostos não estejam atendidos, ele dê a solução adequada para isso. E a solução normalmente qual é? A inexistência desses pressupostos acarreta a extinção do processo sem julgamento do mérito. Vejam que eu disse processo, eu não disse extinção da ação. A ação como direito não será extinta. O que será extinto é o processo, aquele processo. Mas como não houve julgamento de mérito, a parte interessada pode reiniciar um novo processo onde se discutirá a mesma ação, porque a ação como direito subjetivo e abstrato, ela não é extinta por uma decisão judicial que não julga o mérito. Portanto, o que se faz diante da ausência dos pressupostos processuais e das condições da ação é a extinção do processo, ou seja, daquele instrumento processual. É ele que é extinto, sem julgamento de mérito. E justamente por ser sem julgamento de mérito, é que o direito da ação, o direito de buscar aquela pretensão, continua existindo. Então o que a gente vai ver é isso. Esse grupo de pressupostos, chamados de pressupostos processuais, e que tem, portanto, a missão de obrigatoriamente estarem presentes ou eventualmente não estarem, depende, a gente vai ver se for positivo ou negativo, e que sem esta verificação um processo não terá o seu mérito julgado. Okay? É como se o juiz fizesse um checklist e, portanto, sabe, é uma revisão de carro e ele vai vendo pressuposto A, pressuposto B, opa, esse aqui não está presente. Então, vamos ter que extinguir o processo sem julgamento do mérito ou, eventualmente, pedir para a parte corrigir a falta desse pressuposto, o defeito nesse pressuposto. Os pressupostos, eles se dividem basicamente em dois grandes grupos. Há duas formas de enxergar, né? Quer dizer, duas modalidades em que a doutrina divide os pressupostos. Um primeiro grupo, chamado de pressupostos positivos e negativos, ou seja, pressupostos positivos são aqueles que obrigatoriamente devem estar presentes para que o processo tenha seu julgamento de mérito. E pressupostos negativos são aqueles pressupostos que não podem estar presentes para que o julgamento de mérito aconteça. Além disso, a gente tem os chamados pressupostos de eficácia e pressupostos de validade. Os pressupostos de eficácia são mais graves. Eles impedem, eles fazem com que o processo fique absolutamente nulo. Uma questão de ordem pública reconhecida em qualquer tempo, em qualquer grau. Portanto, um vício insanável. O processo se nulifica. E os pressupostos de validade, que podem acarretar também uma possibilidade de serem alegados em qualquer tempo, mas eventualmente alguns eles possuem preclusão, ou seja, os pressupostos de eficácia são gravíssimos.
São as chamadas questões de ordem pública, que o juiz pode reconhecer de ofício a qualquer tempo, em qualquer grau, não preclui, sempre anula o processo, sempre torna o processo ineficaz. E os pressupostos de validade, que também são relevantíssimos, mas que alguns deles permitem que a parte, que ele se valide pela ausência de manifestação da parte. Portanto, eles precluirão se a parte não alegar. Tá bom? A gente volta em seguida.